Vamos lá, professor. Vamos lá. Perguntei sobre a diferença. Vou retomar a pergunta para depois, quando tiver gravado do na live, apicultor profissional. Exatamente. Qual que é a diferença entre o apicultor profissional, ou melhor, o apicultor. A diferença entre o apicultor e o caixoteiro. Porque aí você colocou bem colocado, Thiago. Existe o apicultor profissional, existe o apicultor e existe o caixoteiro. Existem os três. O que é o caixoteiro? É o elemento que captura o enxame de abelha, ele leva o enxame de abelha para dentro de uma caixa. Na maioria das vezes ele até faz a caixa dele, ele faz uma caixa totalmente desproporcional, ele pega qualquer madeira que tem lá na fazenda, faz uma caixa dele, ou faz um balaio. Outro dia nós recebemos um apicultor aqui. Né? Ele apicultor, porque você não vai chamar o cara de caixoteiro. Lógico. Não um apicultor caixoteiro. Não, porque eu moro lá na fazenda, eu fiz um caixotão lá. Fiz um caixotão. Só que essa caixa de vocês é diferente da minha caixa. Ele deu a entender que a nossa caixa que tinha que ser igual a dele. Esse é o caixoteiro. Aí eu falei, mas o senhor mexe nas abelhas quantas vezes por ano? Não, eu vou lá uma vez por ano. Eu vou lá uma vez por ano. Contando vantagem. Porque não, ele falando, não, porque eu tiro muito mel. Eu tiro mel uma vez por ano. Eu não mexo com a abelha, não. Eu deixo a abelha lá. Falando, mas e quando a abelha morre? Não, quando a abelha morre, eu pego aquele caixotão, que se ele fala desse jeito. Aí eu tenho uma moita lá de cidreira, eu pego a cidreira, eu esmago a cidreira na minha mão e esfrego aquela moita de cidreira dentro da caixa. Aí as abelhas entram tudo de novo. Olha a visão da pessoa. E quanto que você tira de mel? Ah, eu tiro muito mel. Eu tiro mais de 6 litros de mel. Mas você fala para ele, mas e a roupa? Não, eu mexo com a abelha à noite. A abelha à noite, ela não ferroa. Eu tiro a roupa toda, eu vou pelado mexendo nas abelhas. Eu vou pelado mexendo nas abelhas. Que ela não consegue me enxergar, e aí eu trabalho numa boa, sem problema nenhum, e tiro mel. Isso é o caixoteiro, Thiago. Isso é o caixoteiro. E o apicultor? O apicultor é um elemento que ele tem um conhecimento de apicultura. Às vezes ele fez um curso de apicultura, ele fez um treinamento de apicultura, ele buscou alguma informação para estabelecer a criação de abelhas dele. Mas o treinamento que ele fez, a busca da informação que ele fez, simplesmente conduziu ele montar o apiário. Vocês assistiram na semana passada o curso Apicultura na Prática. Foram 5 dias. Da segunda até a quarta-feira, o que a gente passou no curso, o que a gente ensinou, toda pessoa se torna um apicultor. Mas ele se torna um apicultor para produzir o mel. Ele não se torna um apicultor para fazer a superprodução de mel. Ele se torna ali apenas um apicultor para extrair o mel. Ele vai tirar mais que o caixoteiro? Vai. Ele vai tirar 12 quilos, 20 quilos. Em uma ou outra colmeia ele chega a tirar até 20 quilos de mel. 20, 25 quilos de mel. Não passa daí. Agora o apicultor profissional, esse ele já busca o quê? Ele já busca um método, porque ele já leu, ele já estudou, ele já teve informação de que a abelha vai muito além. Então se a abelha vai muito além, se ela produz muito mais mel, se ela pode produzir muito mais para mim, por que eu não vou buscar essa informação? É onde entra aí o método da cera abelha, né? E na apicultura, professor, é possível, a pessoa até já trouxe um exemplo vivo disso, mas vou trazer assim, que muita gente não teve oportunidade de conhecer pessoas que vivem dessa forma. Mas hoje em dia, dá para viver só de abelhas? Dá para viver só de abelhas. Dá para viver só de abelhas. Tem pessoas que não acreditam nisso. Até porque a ampla maioria dos apicultores ainda entregam o mel vendido no atacado a 5, 6, 8, 10 reais o quilo, e aí ele não consegue, a partir do mel que ele colhe, ele fazer um volume financeiro de dinheiro que paga as despesas dele. Na realidade, não paga as despesas dele. A pessoa que vende o mel a 5, 6, 8, 10 reais o quilo, mal paga a luz, paga a água da propriedade
e o salário de um peão que trabalha na fazenda. Acabou. É a subatividade, né? É a subatividade. A apicultura é uma subatividade da empreendedora. Então, qual que é a atividade principal dele? Ele cria gado, ele tira leite, ele cria porco, ele cria galinha caipira, ele planta horta, e a apicultura é a subatividade que ajuda a pagar a conta de luz. Uma vez por ano. Aí esse apicultor é o primeiro a entrar na internet. É impossível o cara viver de apicultura, o que é uma mentira. Por que é então que ele faz esse alardeio de que não é possível? Porque ele nunca ousou ir além para fazer da apicultura a principal atividade dele. Para ele é mais fácil levantar 4 horas da manhã e tirar leite da vaca. Terminar o leite da vaca e ir para o chiqueiro limpar ali o cocô do porco. Mas é mais fácil que a apicultura isso, professor? Você tá louco, Thiago? Pois é, aí. Isso aqui é surreal. É uma crença limitante. É uma crença limitante constituída no país há 200 anos, porque isso é do período colonial ainda, quando entrou aqui a ideia da bovinocultura, quando entrou a ideia da pecuária de leite, né? Quando a gente estuda ali na história do Brasil, aquele período do café com leite, que o pessoal até brincava muito, a política café com leite. O que dominava? A monocultura do café e a produção de leite. Então isso já é cultural no Brasil. A ideia de que você tem que trabalhar muito. Não é que a apicultura trabalha pouco, não. A apicultura trabalha demais. Mas você trabalhar com gado, com porco, com galinha, com plantio, com horta, é você trabalhar até morrer. Não é trabalhar até morrer para ganhar dinheiro, não. É trabalhar até morrer, no máximo para pagar suas contas, e olhe lá. Você não tem qualidade de vida. Você não tem vida para os seus parentes, para os seus amigos. Você destrói toda a sua fazenda. Você acaba com todas as suas matas, com todas as nascentes. Você come mal. Porque a sua alimentação não necessariamente vai ser saudável. Da horta vai ser. Da horta vai ser. Mas o seu consumo de alimento vai ser muito rico em carboidratos e pouco rico em alimentos antioxidantes. E alimentos que vão trazer uma saúde boa, uma longevidade. Então a apicultura ela vem quebrar toda essa ideia de 200 anos do Brasil, que só o porco, a galinha e o boi é que dão dinheiro. Né? É um pouco por aí. Professor, eu me lembro, quando eu entrei na apicultura, pouco tempo depois, eu vi um vídeo aqui da Seda da Abelha que me chamou muita atenção, que foi do Dr. William. Dr. William. Ele é juiz de direito. Juiz de direito aqui em Goiânia. E o professor gravou um vídeo lá no apiário dele. Sim. Em que ele pessoalmente cuidava das colmeias dele. A família se interagiu mais com a propriedade rural depois da apicultura. Aproximaram mais da propriedade rural. Ele invasa o próprio mel, ele vende o próprio mel, embala, rotula. E aquilo me inspirou bastante, professor, porque eu pensava, poxa, eu sou advogado, eu não quero ser um apicultor profissional, eu quero trabalhar com um pouquinho de colmeia, ter o meu melzinho, faturar um pouquinho com a venda, dar para os meus amigos, consumir um produto saudável. Isso me inspirou naquela época. E o que isso te desobriga de repente colocar uma embalagem bacana, de fazer um rótulo bacana, de oferecer para os amigos, as pessoas, no caso dele, dentro do Tribunal de Justiça? Minha pergunta, é possível eu ser um apicultor de sucesso sem ser um apicultor profissional? Claro! Quem disse que para você ser um apicultor profissional, você primeiro precisa estar vivendo exclusivamente de abelha? Eu não tenho que largar tudo para viver com abelha? Não, você não tem. A não ser que você queira colocar muitas colmeias. A ideia do conceito do apicultor profissional, ela não está atrelada à ideia de que você tem que viver exclusivamente de abelha, e ela não está atrelada à ideia de que você tem que ter muitas colmeias. Isso foi muito badalado no Brasil nos anos 80, principalmente pelo Sebrae. Como o Brasil tinha uma necessidade de aumentar muito rapidamente a produção de mel, o Sebrae entendeu naquela época que era mais interessante estimular o crescimento do número de colmeias. Pra você ter uma ideia, Thiago, nós chegamos ali no início dos anos 90, na década de 90, até os anos 2000, o país ele não tinha nem 500 mil colmeias instaladas. Praticamente durante toda a década de 90, quando iniciou ali os anos 2000, o país ele já tinha em torno de 1,5 milhão de colmeias. Em 10 anos, o país cresceu 1 milhão de colmeias.
Dos anos 2000 até agora, foram implantadas mais 1,5 milhão. Hoje o país conta com aproximadamente 3 milhões de colmeias. Mas isso nos anos 90 foi muito difundido pelo Sebrae, onde teve a ideia dos ADRs, os Agentes de Desenvolvimento da Apicultura. Os ADRs, os Agentes de Desenvolvimento Rural. Então eles foram multiplicados pelo Brasil todo, e a ideia do crescimento da apicultura foi baseada, sabe no quê? Número de colmeias. Apicultor profissional é o que tem mais de 500 colmeias. Isso era o conceito? Esse foi um conceito dominante por quase 20 anos na apicultura. Eu vivi todo esse período. Então o Brasil deu um salto gigantesco no número de colmeias, mas a produtividade despencou. Ao invés da produtividade aumentar, como aumentou muito o número de colmeias, quando você pegava a produção total final e dividia pelo número de caixas, a produtividade... Pífia. Isso na época foi muito combatido dentro do Sebrae. Preocupou. Eu lembro de reuniões onde nós tivemos a opção de participar junto com outros apicultores profissionais da época, e a gente questionava isso com o Sebrae, do desserviço que o Sebrae prestou à apicultura na época, incentivando o cara a colocar colmeia. Rapaz, quantos projetos de apicultura que a gente viu apicultores pegando dinheiro de empréstimo? Não, para me comprar 500 caixas, para me comprar 600 caixas, para me comprar 1.000 caixas. Pessoas que às vezes nem tinham condição financeira, mas que obtinham ali através daqueles empréstimos ilimitados que o Brasil forneceu durante 20 anos, torrando o dinheiro do Estado. Isso foi parar aí na forma de colmeia de abelha para milhares de apicultores. Então o número de colmeias cresceu muito. O Brasil ocupa a posição de 11º maior produtor de mel do mundo. É um dos maiores produtores de mel do mundo. Mas não é o campeão em produtividade. Nós temos uma das piores produtividades do mundo. Então isso constitui uma ideia do quê? De que para você ser profissional, você tem que ter muita caixa. Não, eu sou profissional porque eu tenho 1.000 colmeias. Eu sou profissional porque eu tenho 800 colmeias. Esses dias veio um apicultor aqui do interior de Goiás. Vou dizer o nome dele não. Vou dizer o nome dele não, porque às vezes a turma conhece. Né? Mas veio do interior de Goiás. Quando ele estava começando, rapaz, era um cara humildezinho, meu amigo. Um cara gente boa, chegava, batia paquetrim todo. O cara ele está com 800 caixas de abelha. 800 caixas. Rapaz, esse homem, ele já chegou diferente. Rapaz, mas produtividade é 10 quilos de mel por colmeia. O cara tem 800 caixas, tira 8 toneladas de mel por ano. Não, porque eu tenho 800 caixas, eu sou apicultor profissional. O cara tira 10 quilos de mel por colmeia. Rapaz, e chegou, nariz empinado. Que apicultor profissional é esse, Thiago? Aí a gente pega o William Mardes, tem que dar o exemplo dele. O William Mardes, que nós fomos até o apiário dele, 20 colmeias. Das 20, 14 em produção, que as outras 6 eram de enxames, que eles dividiram que estava em crescimento. Das 14 colmeias, os caras tiraram 500 quilos de mel. Primeira colheita deles. Um ano de apicultura. Um ano de curso. Um ano de curso. De apicultura, 6 meses. Menos ainda. Um ano de curso, 6 meses como criadores de abelha. É de março, né? Começaram em março, em 6 meses. Capturas de março. Exatamente, os caras fizeram 35 quilos de mel por colmeia. O outro que tem 800 caixas tira 10 quilos de mel por colmeia. Quem que é profissional? Então esse tipo de coisa, doutor William, juiz de direito. Quando eu fiz aquela matéria com ele, que está fazendo 1 ano e pouco, que foi na safra do ano passado, ele estava lá no apiário dele lá com 20 colmeias. A média de produtividade dele foi a segunda colheita. A média de produtividade dele é 20 colmeias, ele colheu 1 tonelada de mel. Ele tirou 50 quilos de mel por colmeia. Quem é o profissional? Então, o apicultor profissional, ele não é medido pelo total de colmeias. Eu tenho 1.000 colmeias, eu sou profissional, isso não significa nada. A profissionalização na apicultura, ela é qual método você implementa? Qual resultado você obtém desse método? Você colhe mel? Você tira uma alta produtividade? Você atinge a superprodução de mel? Você já está em uma média de produtividade para poder quadruplicar a produção total de mel no Brasil e a gente assumir como o maior produtor de mel do mundo, que o Brasil tem potencial para isso, de arrebentar com tudo quanto é país do mundo. Então essa é a visão que o apicultor tem que ter. Esses são os apicultores que a Companhia da Abelha está em busca.
Apicultor, para poder trabalhar como caixoteiro, já tem vários. Não precisamos buscar eles. Às vezes o cara é caixoteiro. Se ele tiver no espírito para entender, eu sou caixoteiro e quero melhorar, ou eu sou um apicultor normal e quero crescer, né? Nós temos alunos da Companhia da Abelha que o cara tem 400 colmeias, com a produtividade de 8 quilos de mel por colmeia. Comprou com o Soline. 400 colmeias, ele seria profissional. Ele mesmo falou, eu não sou apicultor porque a minha produtividade é horrível. Eu estou comprando o curso, não é dessa turma, já foi de turmas anteriores, eu estou comprando o curso porque eu quero mudar a história da minha apicultura. Então essa é a visão. Muda a partir da consciência. Se a pessoa não muda a consciência, como é que ela vai mudar o todo, né? Professor, a gente já ouviu falar muito do agricultor, sojicultor de sucesso, do pecuarista de sucesso, e ouve pouco falar de apicultor de sucesso. Por quê, professor? Porque são poucos os apicultores de sucesso. São 300 mil apicultores no país. Mas já são poucos. 80% deles nasceram nessa onda do Sebrae. De que apicultor profissional é quem tem muitas colmeias, mas são pessoas que produzem muito pouco, que tem uma produtividade muito pífia, né? E aí você não teve constituído no Brasil nesses últimos 40 anos pessoas que dedicaram e que descobriram na apicultura uma razão para de fato implementar o negócio apícola. Então quando aparece um de sucesso que resolve investir, aí o nome dele é o caso do Carlos Della Libera, da Fazenda Paraná Pecuária. O caso Della Libera começou grande parte do projeto dele na Companhia da Abelha. Além dele, todos os apicultores, ele tem 17 apicultores trabalhando para ele, 4 mil colmeias, reflorestou toda a fazenda com acácia manjo, foi tema de um Globo Repórter, que eles foram até a fazenda, foi tema de um Globo Rural, que eles foram até a fazenda. Então, um trabalho diferenciado. Nasceu na Companhia da Abelha. Então, quando esse dono de fazenda, e olha que ele já criava a Nelore há 30 anos, ele abandonou o Nelore, reduziu ali para praticamente 2% a quantidade de Nelore que ele tinha na fazenda e começou a reflorestar. Começou a reflorestar com a acácia manja, entrou com a abelha. Qual que é o carro-chefe da fazenda hoje? É a abelha. A fazendinha dele é pequenininha, pessoal, é só 32 mil alqueires. De ponta a ponta a fazenda tem 120 quilômetros. Então é um caso de sucesso. Tem outros? Tem outros. Tem o pessoal do apiário Poço do Mel, aqui de Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul. A gente tem ali a Ana Paula de Nepomucemo, lá da Apinep, que é a maior produtora de própolis do sul de Minas. Mas são poucos os casos. Tem muita gente, mas quando você pegando o global de 300 mil apicultores, são muito poucos apicultores que atingiram resultado de sucesso. A ampla maioria ainda está na ideia de que produziu 10 quilos de mel, tá bom. A gente pode colocar, não sei se eu estou correto, mas vou estimar aqui, de todos que trabalham no agronegócio, uma pequeníssima fração, talvez 1%, sejam apicultores. Desses apicultores, 300 mil hoje no Brasil, menos ainda seriam de fato apicultores com conhecimento ou apicultores de sucesso. Tiago, pra você ter uma ideia, o curso que o seu irmão participou, que foi o curso presencial comigo, Pedro Feldman, ali eu apresentei todo um conjunto de informações que a Secretaria de Comércio Exterior, com o Sebrae e o Ministério da Agricultura levantaram, fazendo um retrato da apicultura brasileira. Então tem um quadro que eles levantaram, que o IBGE levantou, para determinar quantos apicultores haviam no Brasil, só que eles foram além. Saber quantas colmeias haviam por apicultor. Então eles levantaram ali aquele número e descobriram que apenas 0,7% dos apicultores do total do Brasil tinham mais de 700 colmeias. Apenas. Que tinham um número entre 20 e 50 colmeias, outros 30%. 70% tinham menos de 20 colmeias. 70% dos apicultores. Então isso aí já dá uma ideia do que representa a apicultura no país. A ampla maioria são apicultores com muito pouca tecnificação ou nenhuma.
Essa turma precisa correndo de bons cursos de apicultura, apresentando métodos que garantam resultados. Mas, professor, hoje a gente vê que a realidade do país é que pouquíssimas pessoas conhecem a apicultura, o que é uma coisa boa, porque se poucas pessoas conhecem, é uma atividade pouco explorada. Se é pouco explorada, o mercado é bom. O mercado é ilimitado. Então, os que entram agora são os primeiros a entrar. E daqueles que trabalham na apicultura, poucos têm conhecimento para se tornarem grandes apicultores. Ou seja, para quem decide implementar um negócio de apicultura de resultado, o campo é ilimitado. Ilimitado. Você não existe. Você pensar, você tem ali a sua propriedade rural ou você vai implementar apicultura na propriedade de um parente, um amigo ou um vizinho. Se você olhar a vizinhança que está no entorno de você, quem que cria abelha? Ninguém. Eu estou ali no Apiário Minha Ponte ali, tem pelo menos ali, num raio ali de até 1,5 km, 2 km, deve ter pelo menos a área de minifúndios, pequenas propriedades, deve ter em torno ali de uns 100 a 150 sitiantes. Quem cria abelhas? Ninguém. Qual que é o único que cria abelha? Só eu. Então ninguém cria abelha. A gente pega aqui no interior de Goiás, por exemplo, pensando na realidade de Goiás, né? Tem muitos apicultores no estado de Goiás? Tem. A gente tem um número hoje em torno de 4 a 5 mil apicultores dentro do estado de Goiás. Agora, quantos desses apicultores que efetivamente têm um conhecimento para superprodução de mel? Eu falo que menos de 1%. É gente que produz mel ali, como eu falei, para pagar a luz da propriedade, ajudar a pagar a água, ajudar a pagar o salário do peão. Não tem nem a ideia de vender o mel para o consumidor final. Tem uma região forte de mel aqui no estado de Goiás, também não vou dizer o nome dela, tem uma região forte aqui, que veio um comprador do Tocantins, veio um atravessador do Tocantins, chegou lá, eles acostumados, esses atravessadores, a pagar 5, 6 reais o quilo do mel, ele chegou oferecendo, dizendo que ia pagar 10. Rapaz, esse cara juntou ali, isso é agora, de 15 dias para cá, esse cara juntou lá, meu amigo, mais de 50 toneladas de mel, em 2 containers de mel, colocou dentro de um caminhão e levou para Palmas, no Tocantins. Sabe para quê? Para envasar esse mel todo e vender dentro de Palmas. Pagou aqui a 10 para poder vender a 50 lá. O que ficou por isso para o consumidor final? Ficou para o consumidor lá do Tocantins e o consumidor do Goiás. Eu não tenho nada a reclamar. A Companhia da Abelha vai nadar de braçada nisso aí, porque eu vendo para o consumidor final. Então vai faltar mel no mercado. Agora, o que seria o correto? Seria o correto ele implementar o negócio para poder fazer valer o negócio. Então, quem deseja fazer uma apicultura profissional, o campo é ilimitado. Ilimitado. Todos os alunos da Companhia da Abelha que a gente entra o módulo bônus Como Vender o Seu Mel, descobrem uma mina de ouro chamada apicultura. Uma mina de ouro, Thiago. E se o seu vizinho de chácara não sabe, nunca ouviu falar, ninguém cria abelha. Os poucos que criam não têm domínio do manejo. Produz uma mixaria de mel. Quando produz um pouquinho a mais, entrega para o atravessador. O que fica de mel verdadeiro para chegar ao consumidor final? Então é um mercado de água limpa. E quem larga na frente bebe água limpa. Se você é esse apicultor, se você enxerga na apicultura uma grande oportunidade de você fazer a coisa crescer, meu amigo, vamos embora para o curso online, porque ele realmente que vai ser uma transformação na sua vida sem igual dentro da realidade do seu dia a dia. Professor, e a gente vê que esse ano você soltou muitos vídeos dos alunos que tiveram superprodução e muitos deles compram mel, né? Compram mel porque acaba, né, Thiago? Acaba comprando mel no atacado para poder suprir o mercado deles. O Leonardo Sarmento, que eu me lembrei agora, foi o William Martins. Ele também compra o mel. O pessoal da Pizum, acaba o mel. O Douglas, acaba o mel. Então o pessoal produz muito mel e não tem mel suficiente. Não dá conta para atender. Eles produzem o mel, vendem o mel, igual o Douglas falou hoje no almoço, na entrevista que eu tive aqui com ele. O litro, a R$50 o litro. Né? Então imaginar ali 4 mil litros de mel, que é a previsão que talvez vezes R$5.000, o cara vai fazer R$200 mil no ano. E o mel não dá nem para o cheiro, ele é obrigado a comprar mel. Então a demanda ela vai sempre crescendo, ele sempre tem planejamento de dobrar o plantel de abelhas dele
Ele vem dobrando o plantel de abelhas dele ano a ano, está entrando o 3º ano de apicultura, o número de comércio só dobrando, e ele não dá conta de produzir tudo que o mercado procura, porque a procura também no mercado ela é exponencialmente cada vez maior. É verdade. O Rodrigo Fernandes pergunta se tem... Não, foi o Rodrigo, não, foi o Fiovante Gouveia. Ele pergunta se tem mercado para exportação. Tem muito mercado para exportação. O Brasil hoje, ele manda mel para 28 países. Né? Manda mel para 28 países. Inclusive, no nosso curso online para apicultura da Ser Abelha, a gente tem ali o módulo bônus Como Vender o Seu Mel. Nós fizemos um upload agora. Ali eram 25 módulos. 25 aulas. 25 aulas. Passou para 38 aulas. E uma das aulas que foram colocadas... 3 aulas sobre exportação. 3 aulas sobre exportação. Entrou a entrevista que eu fiz com a Ivana? Mais a entrevista que é uma aula bônus com uma especialista, com a Ivana. A Ivana é especialista em exportação. Uma das maiores profissionais aqui dentro do estado de Goiás na área de exportação. Ela não atende só Goiás. Ela atende Goiás, atende Minas, atende o Rio de Janeiro, atende São Paulo. Uma baita profissional, uma pessoa de uma simplicidade goiana. Verdade. Como todo goiano, pessoa muito simples, né, Thiago? Gente boníssima, gente da gente. E que tem um conhecimento na área de exportação. Se vocês verem dentro, os alunos da Companhia da Abelha, na hora que saiu o módulo bônus, a turma que já é das turmas anteriores, já recebeu o módulo bônus, né, Thiago? Já estão assistindo. O pessoal desse módulo agora vai ser liberado, dessa turma agora, vai ser liberado dia 27 de outubro. Mas o material que nós gravamos com a Ivana, você tá louco. Eu já tinha uma ideia da exportação, inclusive tem lá a minha aula falando sobre exportação. A Ivana somou ainda mais. Porque ela trouxe uma coletânea de informações que nem eu não tinha acesso. E aí eu falei, eu quero a entrevista da Ivana dentro do curso. Passei para o pessoal da Mundo Online, passei para o pessoal da produtora, né, Tiagão? O Tiagão ferveu na turma também, eles editaram o vídeo da Ivana e está entrando como bônus, então. Já é um bônus, está liberado já. Gente, então, a exportação, vocês vão ver que é algo muito mais simples de ser feito. O cumprimento de protocolos não é nada do outro mundo. Eu até comentei isso na hora do almoço, que os nossos governantes é que passam a ideia de que é difícil, de que é complicado, de que é complexo, de que não vale a pena. Mas vale a pena. Vale a pena. É questão de você estabelecer os protocolos, você ter uma visão mais global de mercado, atender os requisitos daquilo que o país exige de papelada, né, Tiagão? Verdade. Aquilo também que exige no país que você pretende exportar e colocar o produto lá fora. Se existe uma carência dentro do mercado de apicultura, são profissionais de exportação que aceitem colocar o produto. William, pega uma bisnaga de quilo. Aliás, pode ser essa aqui, Thiago. Pode deixar, William. Que aceitem mandar o produto para exportação, o produto final já embalado. Já embalado, já rotulado. Porque exportar mel no tambor, exportar mel no container, né, tambor de 300 quilos, como commodity, a preço de troco, a preço de nada, que vantagem que tem exportar assim? No meu entendimento, isso aí eu vou dar uma cutucada aqui nos entrepostos, o entreposto que presta esse desserviço à apicultura nacional, ele está trabalhando contra a apicultura nacional, porque ele paga pouco ao apicultor, ele vende para o importador lá do exterior, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Japão, também a preço de banana, e esse mel ele chega caro na prateleira europeia. 50, 60 euros. Nos Estados Unidos, 30, 40, 50 dólares, 1 quilo de mel. E quanto que o apicultor recebe aqui? 1 dólar, 2 dólares? É brincadeira. Então nós carecemos de profissionais, isso é uma dica para quem está entrando, profissionais que têm uma visão empreendedora para mandar o produto embalado lá para fora, o produto fracionado, com a rotulagem adequada, made in Brasil. Isso a gente está precisando. Pessoas que tenham aí um capital de investimento para essa área, o mercado é ilimitado. Ilimitado. Que eu digo nacional, que também o mel já não chega, que eu diga também internacional. Gente, o mercado de apicultura não tem igual as possibilidades de você fazer um sucesso
e se tornar de fato um apicultor profissional em todas as áreas, né, Thiago? O Romeiro Alaerte está perguntando se o professor conhece alguém que exporta. Rapaz, vamos citar. Quer que eu fale os nomes aí? Vamos lá. Em São Paulo, MN Própolis, o pessoal da Apis Flora, o pessoal da Apiários Lambertucci, Santa Catarina, os dois principais entrepostos exportadores de mel, a Minamel e a Prodaps. Se você chegar em Minas Gerais, tem o pessoal da Farma Nectar. Se você pensar que o pessoal aqui no entorno de Brasília, da Mel do Sol de Brasília, eles têm a venda no mercado interno, mas também mandam alguma coisa para exportação. A Mel do Sol até já manda muito produto fracionado, assim como a Farma Nectar de Belo Horizonte. Mas ainda o grosso dos produtos deles são enviados como? São enviados no tambor. Então tem muita gente exportando. E eu recomendo assistir o vídeo do Leonardo Sarmento. Leonardo Sarmento, tem um pequeno apicultor. Foi ano passado, não, esse ano ainda. Esse ano. 2 vídeos dele falando sobre o empreendedor, em que ele exporta para o mundo todo, né? Para o mundo todo. Ele manda mel ali para mais de 8 países, né? Normalmente são brasileiros que moram fora. Sim. E ele manda através do Exporta Fácil dos Correios, pequena quantidade. Ele tem cliente na Bélgica que paga 3 vezes mais o frete, porque mais é mel caro dele, que mel o do produto, Brasil. e faz questão de comprar o mel do Brasil. O que o cara vai caçar com mel belga? Desde quando Bélgica tem mel? O pessoal no exterior Brasileiro tá lá, o cara quer comer mel do Brasil, ele quer pegar a torrada, né? Ele quer pegar a torrada, colocar o mel e comer. Isso tem a ver com a questão do mel brasileiro ser mais puro, não ter remédio, essas questões? Sem dúvida, cara. O brasileiro, de maneira geral, o brasileiro que mora no exterior, o brasileiro que mora no exterior, quando ele chega no exterior, ele encontra países onde o consumo do mel, ele já faz parte da cultura. Você imaginar o alemão come em média 1 quilo de mel por alemão ano. O suíço come em média 1,5 kg de mel por suíço ano. O americano come 900 gramas de mel em média por americano ano. É muito mel. O brasileiro come mal 50, 60 gramas de mel por brasileiro ano. Então o brasileiro ainda tem uma média baixa de consumo de mel. Então quando ele chega no exterior, ele encontra uma população que já tem hábito de comer mel. Então ele muda o conceito dele, porque ele acaba incorporando aquela cultura de onde ele mora. Então ele também passa a comer mel. Aí ele chega ali e encontra o mel belga. Ele encontra o mel alemão, que a Alemanha produz mel. Encontra o mel inglês. Vai achar de tudo lá também, né? Encontra de tudo. Aí quando ele... Chinês. Um mel chinês, que aí é complicado. Tá dominando. Né? O mel vietnamita. Eu não sei se o Vietnã produz mel. Né? São coisas que a gente acha muito estranho. O Vietnã nunca esteve listado na lista de países exportadores de mel. Quando veio o embargo americano ao mel chinês por conta de falsificação, em praticamente 2 meses o Vietnã apareceu como grande exportador de mel. Isso foi denunciado naquele documentário Rotem. O documentário Rotem, que está lá na Netflix. Eu recomendo todo mundo assistir, para vocês verem a porcariada que é vendido a partir da China, que eles vendem como mel e que não tem nada de mel. Então é lamentável isso, Thiago. E o Romeiro Alaeste perguntando qual que é o contato do Leonardo Sarmento. Rapaz, nós vamos deixar o William. Passa o Instagram. Manda o Instagram do Apis Vita, acho que é isso mesmo, né? Do Leonardo Sarmento. Manda no Instagram pra gente, só pegar qual que é o Instagram deles. Que é fácil ter contato direto com eles. O pessoal que tá no Instagram, gente, dá uma pesquisada aí, Leonardo Sarmento, Apiário Apis Vita. Apis Vita, o nome. Isso. Só para poder pegar o login certinho, e aí o pessoal que tá aqui no Instagram já colocar pra gente no bate-papo. Eu tenho isso, mas como a gente tá na live, pra gente não precisar parar ou não colocar, e a gente deixar disponível para vocês, tá bom? Professor, essa é a questão do sucesso na apicultura. Professor, pessoalmente, o sucesso tem a ver com ganhar dinheiro ou isso vai ser uma consequência do... O dinheiro em tudo, não é só na apicultura não. O dinheiro, ele é consequência de qualquer empreendimento que você faça com amor. Se você não faz com amor, o negócio não vai render dinheiro. A gente prova, eu provo a viabilidade econômico-financeira da apicultura para qualquer pessoa. Eu provo. Dentro da realidade dela, do tamanho da propriedade, da quantidade de pasto apícola, da disponibilidade de produto, eu provo, eu consigo provar, Thiago. Para qualquer um que chegar, Armindo, vale a pena investir em apicultura? A gente prova por números que a apicultura é viável. Mas tem um detalhe. Se a apicultura ela não cair no sangue da pessoa,
e a pessoa amar de paixão trabalhar com a abelha, Thiago, a abelha não produz mel para a pessoa. A abelha não produz mel para você. Se você não amar de paixão a apicultura, amar de paixão as abelhas, fazer com alegria o trabalho de apicultura, você ter prazer de olhar a natureza, de curtir o verde, de curtir o consumo do alimento saudável. Eu acho surreal apicultores que produzem mel, nunca comeram mel. É o verdadeiro, ferreiro. Como é que é lá? Fala que a gente fala mesmo? Casa de ferreiro, espelho Casa de ferreiro, espelho de pau. O cara é ferreiro e o espelho dele é de pau. O cara é apicultor, não come mel, vai tomar banho na soda. O cara é apicultor, come açúcar. Tem que morrer de câncer mesmo, tem que morrer de doença cardíaca, o rim tem que estar arrebentado, o filho tem que... O cara é apicultor e come açúcar cristal. A tomar banho na soda um cara desse. Então como é que um cara desse quer ter sucesso na apicultura? Como é que um cara desse vai ganhar dinheiro criando abelha? Ele não vai fazer isso. Ele nem mudou a mentalidade dele. Ele nem mudou a mentalidade dele. Como é que ele quer mudar a mentalidade do cliente? Esse é o primeiro que vira e fala assim, não, porque o brasileiro não tem hábito de comer mel, não. Claro que não, nem ele não come. Ele produz. Ele produz e nem ele não come. É surreal o que acontece. Então essa mudança de mentalidade é que os alunos da Companhia da Abelha hoje não seguem, Thiago. Não seguem. É como se eles tivessem criado uma blindagem a conjunto de crenças limitantes, que ele tem que ter um negócio pequenininho, que ele tem que ter um negócio só para pagar a continha de luz, que ele tem que ter uma subatividade. Não. Nós temos alunos que estão construindo casos de sucesso na apicultura. Dinheiro é consequência. A pessoa que entra, eu vou comprar o curso de professoramento para ganhar dinheiro. Então não compra o curso não. Não compra não, porque isso é oportunismo. A abelha não gosta de oportunista. A abelha ela gosta da pessoa que com sinceridade, com o coração aberto, vai cuidar dela com amor. Se a abelha sentir que você está cuidando dela com amor, aí ela produz o mel e do mel você vai fazer o dinheiro. Vai ser uma consequência. Né, Thiagão? Verdade. Professor, encerrando o nosso tema, deixa eu trazer um ponto também que eu considero importante aqui. Poucas pessoas, poucos profissionais vão ter de fato sucesso na sua área. Sim. Da mesma forma, poucos apicultores vão ter de fato sucesso. E também, poucos apicultores conseguem atingir a superprodução de mel. Que eu considero superprodução de mel é que você consegue extrair da natureza o máximo do potencial que ela tem. Você como apicultor, você como uma pessoa de conhecimento, você consegue extrair da natureza o máximo que ela pode. É o auge do ser humano interagindo com a natureza e tendo sucesso, tendo uma grande produção. O professor concorda que o sucesso na apicultura está ligado com a superprodução de mel? O sucesso na apicultura ele está ligado com a grande produção de mel, mas não apenas isso. Às vezes o apicultor, por exemplo, o pessoal que trabalha com a permacultura, né? Que faz ali aquele trabalho ali daquelas propriedades rurais que são autossuficientes no que diz respeito à questão do verde. Às vezes ele vai ter apicultura não com o objetivo da superprodução de mel, mas às vezes ele vai criar muito bem as abelhas, com todo o respeito que a abelha merece, não gerando a superprodução de mel, mas gerando a produção de mel, para ele ter a abelha na propriedade rural dele para fazer o quê? O ecossistema, para poder promover o ecossistema, a polinização, aquelas culturas que são criadas no meio da floresta, no sentido de você ampliar o poder de fogo das agroflorestas que estão aí nascendo pelo país todo. Isso também é um apicultor profissional, isso também é um apicultor de sucesso. Ele trabalha só com apicultura? Não. Às vezes ele tem ali todo um sistema de fruticultura plantado no meio da floresta. Então ele consegue manter todo um ecossistema equilibrado dentro da propriedade rural, onde a abelha faz parte desse conjunto. Então vai muito além da apicultura, Thiago. A apicultura é um elo dessa cadeia. Hoje eu conheço fazendeiros que eles trabalham para produzir água. A água é um problema no planeta. Tem regiões do Brasil onde a água já não nasce, onde rios morreram, nascentes morreram. Eu falo disso no norte de Minas, que é de onde é a minha família, e que a Emater já há alguns anos, a Emater Minas, tem um programa de reflorestamento das áreas para quê? Para poder os fazendeiros produzir água. E quando recupera a fazenda, a água rebrota. E aí a Copasa, que é a empresa de saneamento,
compra a água desses produtores, e se entrar abelha junto dessas áreas que eles estão reflorestando, como é o caso do Carlos Della Libera, que encontrou a viabilidade da fazenda dele, da agrofloresta dele, a partir das abelhas, e a apicultura virou o carro-chefe da fazenda. Então é algo que vai muito além da apicultura. A apicultura é um elo de um conjunto de procedimentos na área rural que estão mudando e irão mudar nos próximos 100 anos a maneira como o ser humano cuida do ambiente e produz o alimento. Isso passa indiscutivelmente pela manutenção da floresta. E se passa indiscutivelmente pela manutenção da floresta, qual que é o alimento saudável que a gente vai ter para produzir? Com grande volume de riqueza, renda e geração de emprego. É apicultura. Esse é o ponto que é o convite que a gente deixa cada um para reflexão, né, Thiago? É verdade, professor.